que está previsto para a disciplina de Administração e Controle de Serviços de Saúde 2. Meu nome é Raema e nós vamos trabalhar um pouquinho sobre esse conteúdo tão importante no processo gerencial de enfermagem. Antes de mais nada, é importante que nós possamos entender que esses recursos nada mais são do que ferramentas gerenciais para o serviço de enfermagem. Manuais de enfermagem auxiliam no processo de administração de enfermagem. Por quê? Porque eles se tornam como material didático dentro do serviço. Você deve disponibilizar os manuais de enfermagem, bem como regimento, regulamentos e protocolos, para que eles possam estar em locais de fácil acesso para os funcionários. Os manuais de enfermagem, eles contêm informações importantes para os funcionários. Eles padronizam toda a assistência de enfermagem. Por isso é importante que todo funcionário seja treinado para que ele possa utilizar os manuais de enfermagem, para que possa executar as ações de enfermagem conforme está descrito nos manuais de enfermagem. Regimentos e regulamentos, eles organizam a questão de normas dentro da instituição, bem como deixa clara a hierarquização daquela instituição e quem está responsável por cada setor, por cada coordenação, por cada atividade. Os manuais de enfermagem, eles reúnem de forma sistematizada as normas e rotinas, procedimentos e outras informações necessárias para a execução das ações de enfermagem. Desta forma, nós entendemos que os manuais de normas e rotinas não tratam somente de procedimentos, mas também tratam de rotina, de normas e de comportamento. Quando nós temos acesso ao manual de norma e rotina, se ele traz uma ação que a equipe deve realizar, essa ação ela deve estar fundamentada em evidências científicas. Nós não podemos construir um manual de norma e rotina sobre um procedimento de forma aleatória. É necessário que nós possamos beber das fontes científicas para que nós possamos então ter um referencial teórico para a construção desse manual de norma e rotina. Entre tantos formatos de manual de norma e rotina, nós podemos destacar aqui o conhecido POP, Procedimento Operacional Padrão, onde ali é descritos os procedimentos a serem realizados, bem como quem pode realizar e como deve ser realizado. Nós vamos pensar os manuais de normas e rotinas com relação à sua importância, pensando, por exemplo, na questão de como eles evitam as ações de imprudência e de imperícia. Eles têm a finalidade de esclarecer dúvidas e orientar a execução das ações de enfermagem. Então, ele constitui um instrumento consultivo. Eles têm normas técnicas fundamentadas no processo de simplificação. Quando nós falamos de simplificação, nós estamos dizendo que o manual de normas e rotinas ele deve ser pontual. Ele deve trazer exatamente o assunto que quer ser abordado de forma clara, objetiva e resumida. Então, nós devemos construir esses manuais de normas e rotinas partindo das evidências científicas, porém ele deve ter uma linguagem clara para que o nosso funcionário possa consultar e possa esclarecer as suas dúvidas. Os manuais de normas e rotinas eles são muito úteis, como nós falamos anteriormente, para evitar os erros de enfermagem, mas também para evitar o desperdício, o retrabalho. Eles ajudam na organização do serviço de enfermagem. O regimento. O regimento ele contém diretrizes básicas para o funcionamento do serviço de enfermagem. Todo regimento deve conter a filosofia e o objetivo do serviço de enfermagem e as ações a serem desenvolvidas, a competência de cada membro que compõe aquele serviço, bem como o organograma com a distribuição hierárquica daqueles que estão compondo aquele serviço. O regimento ele é um ato normativo que contém essas diretrizes básicas, que pode ser para uma instituição, para um departamento, para um setor, para uma gerência. Qual a estrutura básica para um regimento? Ele deve ter a sua identificação em uma capa,
bem como a data de implantação e a data da última revisão, porque o regimento ele deve estar sendo constantemente revisado, pois nós podemos ter mudança dentro da ordem hierárquica, nós podemos ter ampliação dos serviços, nós podemos ter mudança dos objetivos no que diz respeito aos serviços prestados. Então, por isso que aquele regimento ele tem que ser sempre reavaliado. O regimento ele deve ser composto de finalidade, responsabilidade, estrutura organizacional, que vai conter o organograma, pessoal e seus requisitos e competências, pessoal e suas atribuições, então as atribuições de cada coordenação, normas gerais e disposições gerais. No capítulo 1, nós vamos falar o porquê que aquele serviço foi criado, a finalidade daquele serviço. No capítulo 2, nós vamos falar quais são as funções, as atividades do serviço de enfermagem naquela instituição. No capítulo 3, a estrutura organizacional, quem aquele serviço é dirigido, e aí nós podemos organizar isso em um organograma. No capítulo 4, nós vamos falar os requisitos e as competências das pessoas que compõem aquele time de trabalho. Capítulo 5, vamos especificar as atribuições de cada função. No capítulo 6, descrever as normas gerais da instituição e especificar as normas dos departamentos. E no capítulo 7, vamos falar sobre assuntos que nós consideramos importantes, mas que podem não ter sido discutidos nos capítulos anteriores. É importante aqui frisar que vocês vão ter acesso no portal, no ambiente virtual de aprendizagem, de um modelo de regimento proposto pelo Conselho Regional de Enfermagem, bem como um modelo de procedimento operacional padrão, para que possa melhorar a aprendizagem de vocês, para que vocês possam se aprofundar um pouco mais nesse assunto. O regimento ele deve retratar o que realmente acontece na prática diária. Ele tem que ser claro, ele tem que ser objetivo, para que todos os funcionários possam compreender, bem como ele deve ser colocado disponível em um local estratégico para que todas as pessoas tenham acesso. Sempre que acontecer alguma mudança na estrutura funcional, nós devemos atualizar o nosso regimento. O nosso regimento ele tem que ser validado por meio da assinatura de um diretor-geral. Então, quem está no topo do organograma, ele tem que validar esse instrumento. E esse instrumento ele constitui respaldo legal, tanto para a parte administrativa, para a parte de gerenciamento, quanto para a parte assistencial. O regulamento ele é um conjunto de normas, de preceitos que vão reger, que vão determinar o que deve ser feito naquele local, naquela instituição ou naquele setor. Ele deve ser construído e redigido o seu texto de forma simples para que todos possam compreender. Deve conter a filosofia da organização, a estrutura organizacional, quadros de pessoal. E o regimento interno ele norteará o serviço de enfermagem, pré-estabelecendo o seu posicionamento no organograma, bem como também a descrição de cargos, funções, quantas unidades de internação nós temos naquele serviço, qual é a finalidade daquele serviço de enfermagem. Qual a diferença do regulamento para o regimento? O regulamento ele é um ato normativo de caráter constante, ou seja, as regras não vão mudar. Já o regimento, ele é um ato normativo acatado pela administração superior, só que ele tem um caráter flexível, porque nós podemos, como nós falamos anteriormente, fazer a revisão desse regimento, e devemos fazer a revisão desse regimento a partir das mudanças que possam existir na nossa instituição, tanto mudanças administrativas, quanto estruturais, quanto dos serviços que nós oferecemos. O organograma. O organograma ele é a representação gráfica da estrutura, ou seja, ele representa as relações de autoridade, ele representa a relação hierárquica dentro da instituição. Vamos ver alguns exemplos de organograma?
primeiro exemplo aqui, nós vamos ter no topo do organograma a presidência. Segundo exemplo, terceiro exemplo de organograma. Então, ele vai organizar essa questão das relações hierárquicas dentro da instituição. Então, eu espero que tenha ficado claro para todos as funções, as diferenças e funções dos manuais de enfermagem, do regimento, do regulamento. Manuais de enfermagem, eles são para organizar procedimento e ações de enfermagem. Então, os manuais de enfermagem, eles servem para regular a questão de comportamento, procedimento, ações relacionadas diretamente com o serviço de enfermagem. Então, ele vai ser um passo a passo de como nós devemos realizar os procedimentos, um passo a passo de como nós devemos nos portar, um passo a passo de como nós devemos organizar determinado processo, um passo a passo de como nós devemos agir diante de determinada condição, protocolada através do manual de enfermagem. E aí eu dei para vocês o exemplo do procedimento operacional padrão, que regula questões principalmente relacionadas a procedimentos de enfermagem. Já o regimento e o regulamento, eles tratam da descrição de como aquele serviço de enfermagem está organizado, quem presta aquele serviço, suas competências, a organização hierárquica. É disso que o regimento trata, né? E ele descreve como aquela instituição funciona, os serviços que aquela instituição oferece. Já o regulamento, ele fala de normas, normas de como nós devemos nos comportar dentro daquela instituição. Espero ter colaborado um pouco com vocês sobre esse conteúdo. Vocês vão ter acesso no ambiente virtual de aprendizagem a modelos de regimento e procedimento operacional padrão, bem como uma atividade para que vocês possam revisar esse conteúdo.